Maputo. O Moisés achou até estranho o nome da cidade. Tanto o irmã Eliette, irmão Vanderlei, eu acabei de mandar agora pelo meu zap lá o link aqui da congregação para eles estarem conectados conosco e participar junto, né? Só o fato de estar lá na África já é grande coisa, né, irmão? Nosso Deus, está longe, muito longe. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, somente o versículo do número 23. Vamos continuar dando a sequência daquilo que estamos falando com os irmãos. Já estamos na quarta-feira, pastor Moisés, né? Quarta-feira, falando sobre avivamento. E hoje, como eu disse na quarta-feira anterior, nós iríamos falar sobre os 8 pecados que nos afastam de Deus, que nos impede de termos uma vida avivada diante do Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23, é um texto bem conhecido. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Jesus, neste momento nós te suplicamos a tua graça e a tua misericórdia. Estamos aqui para adorá-lo e para servi-lo. Te agradecemos por esse dia ao qual tu nos deste. Muitos não poderão estar nessa reunião, estarão assistindo pela live. Ó Deus, que a tua bênção possa alcançá-lo pela tua palavra. Meu Deus, renova as nossas forças, nos dê a tua graça e a tua misericórdia, porque sem a tua misericórdia não podemos fazer nada. Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Podem assentar, queridos irmãos. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre a santificação, da qual ninguém pode ver Deus. Eu falei sobre as 3 etapas da santificação. A primeira é quando você aceita, só dar uma rápida passada no assunto. As 3 etapas, a primeira é quando você aceita Cristo como Salvador da sua alma. O poder de Deus vem ao seu encontro e te santifica pelo sangue do Cordeiro, todos os seus pecados, e começa aquele processo de regeneração. É um assunto bastante extenso: santificação, regeneração e justificação. E quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo tomou posse do seu coração e começou o processo de santificação quando você aceitou a Cristo. E a segunda etapa foi que quando você começou a caminhar na presença de Deus, esse processo passou a ser contínuo, ou seja, todos os dias precisamos ser santificados, porque ninguém é perfeito. Ninguém chegou ao patamar de dizer: eu sou bom, não tenho pecado nenhum, sou a pessoa mais perfeita do mundo, absolutamente. Mas nós passamos sempre por um processo de santificação. Primeiro quando aceitamos e agora durante a nossa caminhada na presença de Deus até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, haverá a santificação definitiva. Receberemos da parte de Deus a purificação dos nossos pecados, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, só haverá alegria, e tudo para a glória do nome do Senhor. Mas isso é somente para aqueles que permanecerem fiéis à sua palavra. Se você permanecer fiel, essa promessa é para você. Amém? Então, queridos irmãos, todos os pecados nos afastam de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado, o pecado, ele maltrata do ser humano. O objetivo do pecado e o objetivo de Satanás é fazer você se afastar de Deus. Você acha que o diabo gostaria que você estivesse aqui aprendendo da palavra de Deus? Absolutamente que não. Você acha que o diabo gostaria de ver você de joelho, orando, buscando o Senhor, intercedendo em prol da sua própria vida, em prol da vida dos seus familiares, ou de uma forma geral? Óbvio que não. Ele quer que você caminhe por outros caminhos.
E a melhor forma que ele pode fazer isso é em seduzi-lo a ceder ao pecado. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte às vezes gera morte física e às vezes gera morte espiritual. E sobre isso que nós queremos passar rapidamente nesta palavra. Quais são os 8 pecados que podem nos afastar de Deus? Eu digo 8, irmãos, não é necessariamente somente estes. Existem outros também. Existe uma lista inumeráveis de pecados que nos afasta de Deus. Aí você diria, pastor, mas é complicado ser crente. É difícil. Jesus nunca enganou ninguém que seria fácil você ser crente. Se alguém disser para você que é fácil ser crente, ele te enganou. Não há verdade nessa informação. Todos nós que nos propomos a aceitar a Cristo e segui-lo, vamos passar por dificuldade. Só encerrará as nossas dificuldades quando chegarmos ao céu. Aí acabará. Mas enquanto permanecermos no mundo, Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, angústias, perseguições, tentações e tantas outras coisas mais. Então vamos lá. Quais são os 8 pecados? Já dei assim uma introdução na quarta-feira passada. Eu falei que o pecado que nos afasta de Deus é o pecado da fofoca. O que é fofoca? É falar de uma pessoa sem o seu próprio consentimento, ou falar de uma ou mais pessoas sem que ela esteja dando o seu consentimento. Né? Esse é uma situação bastante constrangedora. Até citei um código penal, e eu vou citá-lo na íntegra hoje, irmãos, é o artigo 138 do Decreto-Lei de 2.848, dia 7 de dezembro de 1940, que fala sobre essa atitude errônea que às vezes nós cometemos por não saber. Por isso que Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Olha o que diz a lei, artigo 132. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção, 6 meses a 2 anos e mais multa. Na mesma pena incorre que, sabendo falsa imputação, a prolonga ou divulga. É punível calúnia contra os mortos também. Ou seja, uma pessoa morreu, você fala mal dela e ela pode lhe processar. Mas como, pastor, ela pode lhe processar? É simples, é só um ente querido se sentir ofendido e fazer uma denúncia contra você. Ele está morto, ele não quer nem saber se você está falando mal dele, mas a família pode se sentir ofendida pela reputação e o caráter daquela pessoa. Independente se ela tenha feito alguma coisa errada, nós não temos o direito de fazer comentário. Nós somos cristãos, e os cristãos, o cristão freia a sua língua. As suas palavras devem ser simplesmente para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Amém? Então, o que a Bíblia fala sobre a fofoca? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, diz, evite as conversas inúteis, conversas que não levam a ninguém a lugar nenhum, conversas que não edificam, conversa que não acrescenta nada na sua vida, conversa que te afasta da presença de Deus, como comentar da vida alheia. Por isso que Paulo estava aconselhando o seu filho na fé, Timóteo, para evitar conversas inúteis. Por quê? Primeiro que Timóteo era um obreiro novo, estava começando no seu ministério, e Paulo tinha o compromisso de orientá-lo a fazer as coisas corretas. E ele deu essa orientação, evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Provérbio capítulo 20, versículo 19, diz assim, quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Normalmente, quem fala demais não consegue guardar segredo. Então, se você descobre que alguém fala demais, não se abra o seu coração para determinadas pessoas. É melhor ouvir do que falar. Evite, porque muitas vezes as pessoas que contam muita história, ela acaba envolvendo você nas histórias dele. Ou seja, ele contou uma história para você, vai contar para outra pessoa e vai dizer, pergunta só fulano de tal se ele não sabe. Às vezes fulano de tal nem sabe, mas ele envolveu a pessoa no assunto a um tal ponto de deixar a pessoa na situação constrangida.
Então, isso é um dos pecados que te afasta da presença de Deus. Eu quero ser avivado, então eu tenho que frear a minha língua. A língua é como um fósforo. O fósforo não é tão pequeno. Se você riscar o fósforo e botar num lugar que está seco, ele vai provocar um incêndio devastador. Você incendiou um lugar pequeno, daqui a pouco aquele fogo se lastra, incendeia montanhas. Se tiver casa, a casa vai junto também. Animais são devorados pelo incêndio por causa do fósforo, um pequeno fósforo. A língua é a mesma coisa. Nós temos que ter o cuidado de controlar a nossa língua e procurar não falar demasiadamente. Vamos falar, sim, do amor, das grandezas do Senhor. Se alguém lhe fizer alguma pergunta, te dou um conselho, diga, não sei de nada, não quero saber de nada, vou cuidar da minha vida, a vida alheia, somente Deus há de tomar conta. Então, esse é o procedimento. Então, esse é um dos pecados. O outro pecado, irmãos, que nos afasta da presença de Deus, tudo isso, irmãos, nos afasta do grande avivamento de Deus. É a inveja. Ter inveja é querer algo que não é nosso. Gálatas capítulo 5, versículo 29 e versículo 20 ao 21, e 21 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, aqui existe uma outra lista, impureza, libertinagem, ou seja, libertinagem, você diz, eu sou crente e liberto, mas posso fazer qualquer coisa. Estamos enganados. Somos libertos do pecado, mas não dá-nos o direito de fazer qualquer coisa. Paulo disse à igreja uma certa vez, ele disse assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer. Deus não vai lhe proibir de você fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quiser, mas as consequências serão grandes sobre os seus atos. Então se chama de libertinagem, ou seja, eu vou fazer tudo, Jesus já me salvou, já me libertou. Não é assim que funciona. Existem limites nisso. Sou liberto do pecado. Como eu já disse no início, nós estamos no processo de santificação. Sou liberto, mas todos os dias eu preciso procurar essa libertação. E qual é o mal que me assola, que preciso que o Senhor me liberte? São inúmeras as coisas. Pode ser o pecado da fofoca, da língua, pode ser a inveja. Então nós temos que ter cuidado. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. Dizem que ciúme faz parte do relacionamento conjugal. Lamento lhe dizer que ciúme não faz parte do relacionamento conjugal. Você tem que saber controlar essa situação, porque faz parte da obra da carne. E tudo que é obra da carne é pecado. Ira, egoísmo, dissensões, facções, nós vamos tudo entrar nesse detalhe daqui a pouco. Versículo 21 ainda continua dizendo, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, aqui é uma lista que Paulo disse, não somente da inveja, mas eu quero aproveitar, dentro dessa lista, começar a fazer alguns detalhes. Devemos dar graça a Deus por tudo. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Dê graça ao Senhor, não inveje nada de ninguém, porque isso não é de Deus, isso são obras da carne. O terceiro pecado é o egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? Ser egoísta é pensar em si mesmo. Não tem aquela frase que as pessoas dizem, principalmente os pais dizem para os filhos, o mundo não gira à sua volta. O mundo não gira. São pessoas que querem toda a sua atenção para si. Se a pessoa não lhe der atenção, ela simula uma depressão, porque ela acha que o mundo está girando em sua volta. Isso é outro pecado da carne, e isso nos afasta. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter em mente e aprender, é sempre nos amadurecer na presença de Deus. Muitas pessoas saem da igreja e se afastam dos caminhos de Deus,
pelo fato do pastor, às vezes, não dar uma certa atenção. Nem sempre é assim. Agora, imagina um pastor de uma grande igreja de 1000 membros, como que ele vai dar atenção a todos os crentes? Se o crente for tão egoísta querendo a atenção do seu pastor, ele vai se desviar. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que nós vamos para a igreja, nós estamos na igreja, não é para que alguém nos dê atenção. Nós vamos à igreja, nos relacionamos na igreja para que o Senhor seja glorificado e para buscar algo da parte de Deus para a nossa vida, porque são seres dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque se não formos assim, irmãos, não vamos continuar chegando, não vamos continuar caminhando e não vamos chegar às mansões celestiais. Porque o egoísmo faz as pessoas só olharem em sua volta e se esquecer das grandezas de Deus ao seu favor. E por isso que muitas pessoas não são avivadas, vivem uma vida fracassada espiritualmente, porque se esquece que o único objetivo que ele tem é trabalhar a sua vida para ele buscar ao Senhor de uma forma grandiosa para alcançar aquilo que ele não consegue alcançar pelos seus méritos, ou seja, a salvação da sua alma. Mas o egoísta quer tudo à sua volta, quer a atenção da liderança da igreja, quer a atenção dos líderes, quer a atenção enfim, ele quer ser o centro das coisas. Se quando ele fala e alguém não lhe dar confiança do que ele falou, ele sai batendo o pé, é o tal do crente pirracento na casa de Deus. E não pode ser assim, irmãos. Vale um amém? Amém. Este é um pecado, irmãos. O que é o oposto do egoísmo? Uma pessoa oposta do egoísmo é uma pessoa altruísta, ou altruísmo. O altruísmo, o que quer dizer altruísmo? É o oposto do egoísmo, é se preocupar com o seu próximo. A pessoa egoísta, ela não se preocupa com ninguém, ela se preocupa com ela, com mais ninguém. É ela multiplicado por ela, vezes ela, mais ela é igual a ela, e só vai dar ela no final das contas. Ela não quer saber de nada. Esse é o tipo da pessoa egoísta. Mas uma pessoa altruísta, que é o oposto, ela pensa no próximo. É o que a Bíblia nos ensina. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um pecado, você pensar só em você. Você tem que pensar de uma forma geral. O que a Bíblia fala sobre o altruísmo, ou sobre a pessoa altruísta, ou a pessoa oposta ao egoísmo? Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, Paulo fala sobre a pessoa. Nada façam por ambição egoísmo, ou egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A pessoa que é altruísta, ela sabe que ele depende das pessoas. Versículo 4, cada um cuide, não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Paulo aconselhando a igreja, cada um cuide não somente, eu tenho que cuidar dos meus interesses, mas como crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, que um dia aceitou a Cristo, recebeu a santificação, que agora está na igreja e está passando pelo processo da santificação, eu tenho que cuidar dos interesses dos meus irmãos também. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que zelar por ele, eu tenho que orar por ele, eu tenho que visitar ele. Hoje tem a facilidade do Zap, né? Passar no Zap, irmão, não tenho visto você na igreja. Esse tipo de preocupação. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver a preocupação da igreja primitiva. Eles tinham uma preocupação tão grande pelos irmãos da igreja, pelas viúvas e os órfãos, que eles vendiam as suas propriedades para dividir entre os irmãos. Quando era realizada a Santa Ceia, não é essa ceia que nós estamos acostumados a ver. E aquelas pessoas que tinham com mais fartura, dividia com outras pessoas que não tinham quase nada para fazer aquela ceia. Ou quando não tinham, convidavam, vem, vamos comer todos juntos aqui, tem bastante aqui sobre a nossa mesa. Isso é altruísmo, ou seja, uma pessoa que se preocupa com os seus irmãos na igreja, preocupado em ver o seu bem-estar. Mas o egoísta não faz isso, irmãos. O egoísta não quer saber de nada, não é da conta dele, é a pessoa que se vire, etc, etc. Então, este é um dos pecados que pode nos afastar de Deus. Agora eu te pergunto, que tipo de crente eu e você somos? Somos egoístas ou somos altruístas?
E é um caso a ser pensado. Então, o egoísta é uma pessoa que só pensa em si mesmo. Mateus 22, 39 fala sobre o egoísmo. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Não sejamos, queridos irmãos, egoístas. Nós estamos caminhando para as mansões celestiais. O quarto pecado relacionado é o pecado da ganância, ou seja, amor demasiado ao dinheiro, né? Então eu sei que os irmãos têm fartura de dinheiro. Ô glória, viu? A irmã até disse amém ali. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Por amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram como muitos nos sofrimentos. O amor ao dinheiro, a ganância, ganancioso, pessoas que amam o dinheiro, que só vivem para o trabalho, não tem tempo para nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para se dedicar a uma vida de oração, não tem tempo, enfim, ela só quer saber ganhar dinheiro. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Então nós devemos servir a Deus e não ao dinheiro. É claro que nós temos... Existe um texto na Bíblia, em Provérbios, não me recordo muito bem, não vou conseguir citá-lo ele na íntegra, mas diz que nós temos que ter o suficiente na nossa mesa para termos uma vida tranquila. Nós temos o pão nosso de cada dia, a nossa despensa está cheia, nós estamos com saúde, não devemos ser exageradamente em busca daquilo que pode nos atrapalhar de nos aproximar diante de Deus. E o excesso de trabalho, às vezes, nos impede de nos aproximar diante de Deus. Então, nós devemos buscar ao Senhor, não ao dinheiro, mas trabalhar na medida certa. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, na palavra, no grego quer dizer mamon, na sua tradução pode estar mamon, né? Não sei se ali no Data Show está isso. Lucas 16 e 13. Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outros, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Ali também está dinheiro, mas algumas traduções está dizendo mamon. Nós podemos também traduzir de outra forma: servir a Deus e servir ao mundo. Coisas que o mundo oferece poderá nos afastar de Deus. Não somente o dinheiro nos afasta de Deus, mas existem outras coisas que podem também nos afastar do Senhor, como as amizades, as más influências, as más conversações. Cito novamente o Salmo 1, já citei aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Quando você fica na roda dos escarnecedores, a tendência é você desprezar as coisas de Deus. Muitas pessoas têm a facilidade de não falar do amor de Deus, mas ser seduzido pelas conversas que não levam ele a lugar nenhum. E nós temos que ter cuidado isso. Então devemos escolher: ou servimos a Deus ou ao mundo. Sejamos sensatos, vamos servir ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. O quinto pecado é ira descontrolada. Quem já irou aqui? É claro que todos nós já passamos por isso. Quantas vezes alguém já deixou você irado? Às vezes existe aquela ira que é controlável, que você consegue suportar ela, que você consegue dominar ela. Existe aquela ira que você chega a perder o controle, a dizer coisas que não devem ser ditas, né? Ofender as pessoas de uma forma terrível e tremenda, sair palavras da sua boca que você jamais gostaria que saísse, magoar pessoas que você ama tanto com palavras ofensivas no momento de ira. E isso é um problema sério. E muitas pessoas que não vigiam têm se deixado se levar por este pecado, o pecado da ira incontrolável. Ou tem pessoas, irmãos, que chegam a matar as outras pessoas, que quando consegue executar aquela ira que veio ao seu coração, ele cai naquele arrependimento, já é tarde.
Então temos que ter muito cuidado. E isso, irmãos, é o que a Bíblia nos ensina. E isso nos afasta do avivamento de Deus. Quantos casais são diante de um momento de brigas, de momento de discussões, às vezes a ira se aflora e começam a dizer coisas que não deveriam ser ditas, a um ponto de desagradar e ofender, e às vezes uma palavra mal colocada pode detonar com o relacionamento conjugal. E isso é um problema sério, e isso é uma das coisas que Satanás gosta de que aconteça, porque quando você diz uma palavra no momento de ira, aquela pessoa toma aquilo para ela e guarda no coração, mesmo que ela diga assim, me perdoe, não, está perdoado, mas aquilo vai ficar remoendo no seu coração por longos e longos tempos na sua vida. Pode passar anos e anos, ela sempre vai lembrar, porque é muito mais fácil você lembrar de coisas erradas, de momentos errados, é muito mais fácil você lembrar de uma palavra que a pessoa te disse, que você se sentiu ofendida e desagradável aos seus ouvidos, do que você lembrar de coisas boas do que aquela pessoa disse para você. Podemos fazer 1000 coisas boas, mas uma só que você possa cometer, essa será lembrada para todo sempre. Por quê? Porque é mais fácil lembrar das coisas erradas do que lembrar das coisas boas. Isso é uma tendência do ser humano, isso é uma natureza pecaminosa do ser humano, essa é a natureza do velho homem, porque o velho homem, aquele que estava no jardim do Éden, que pecou, seduzido pela Eva, a um ponto de ser expulso do jardim do Éden, ele ainda continua dentro de nós. Continua. Se nós não vigiarmos, essa velha natureza que nós temos, ela ressurge. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Então, como eu já disse, irmão, nós lutamos todos os dias, é um processo de santificação. Observe bem, eu estou voltando sempre a um ponto que eu falei anteriormente. Um processo de santificação, é uma luta constante, você tem que carregar essa cruz, não tem como fugir dela, então controle a sua ira para você não pecar. Efésios capítulo 4, versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Quando você ficar irado, não pequem. Qual é a melhor solução na hora da ira, na hora de uma discussão? É não revidar, é manter-se em silêncio. Eu viro as costas e saio, é pior. Tem gente que não aceita isso, tem gente que não tolera isso. O crente que não é nascido de novo, o crente, entre aspas, que não é nascido de novo, que quando inicia uma discussão e que alguém não quer discutir e diz assim, depois nós conversamos e vira as costas, aquele crente entra na carne. Aliás, ele já está na carne, já aflorou os seus desejos de ira. Então, essa pessoa parte para a agressão verbal e até mesmo pela agressão física, porque ela não tolera. A melhor forma é tentar apaziguar, debaixo da graça, da conversa, do amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Salmo do número 4, versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha o que o salmista está falando. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflita. O que é refletir? É pensar. Por que eu fiquei irado? Qual foi o resultado da minha ira? Qual foi o benefício que trouxe de eu ficar tão nervoso a um ponto de dizer aquilo que eu disse? Você só trouxe prejuízo para você mesmo, para mais ninguém. Ou para aquela pessoa que você ofendeu. Se a pessoa for nascida de novo, ela vai entrar no ouvido, sair no outro, e depois está tudo bem, ela vai te perdoar e vai esquecer aquela situação. Mas qual é o benefício da ira? Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas saem no tapa? Por que os crentes se discutem? Irmãos, você acha que não tem crente que discute na igreja? Tem. Isso é um crente que não experimentou qual é a boa e agradável vontade de Deus na vida dele. Para ele, tudo é ruim, porque ele vive no mundo da carnalidade.
num mundo que só satisfaz os seus desejos. Mas reflita, quando você pecar, se irá, ou qualquer outra atitude errada que você cometer, faça uma reflexão, pense, qual foi o benefício que isso trouxe para você? E aquete o teu coração, não é isso que o Salmo está dizendo? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquiete-se, relaxe, fique tranquilo. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida se você abrir o seu coração. Ele vai trabalhar e vai fazer você refletir e voltar atrás e consertar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O crente não pode vingar, não, ele vai ver só. Ele deixa ele comigo, quando eu ver ele, eu vou dizer umas boas para ele, vou me desviar por um segundo. Esse um segundo aí pode ser o dia do arrebatamento e tu ficar, rapaz. Não faça isso, irmãos. Amados, nunca procure vingar-se. A vingança pertence a Deus. A Ele é a vingança. Se alguém tocar em você, não te preocupes. Deus toma conta da tua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, para nos livrar dos fofoqueiros, dos invejosos, dos gananciosos. O anjo do Senhor está ao nosso redor para nos dar graça, para suportar essas pessoas que nos afrontam com a ira, porque não tem uma vida de oração, uma vida voltada para Deus, por falta de humildade, por falta de nascimento, por falta de conhecimento da palavra. O anjo vai te guardar. Então não cabe a mim e a você a vingar-se com palavras, com atitudes ou até com agressão física. Isso não pertence àqueles que estão aguardando ao arrebatamento da igreja. Isso não pertence a nós. Aqueles que estão aguardando, ele se afasta, ele procura entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que lhe afrontam, porque ele sabe que o Senhor está com ele, para que o seu nome seja glorificado. Amém, igreja? Amém. Tito capítulo 3, versículo 2. Não caluniem ninguém. Eu estou usando um termo na Bíblia mais simples possível para entendermos. Não caluniem ninguém. Seja pacífico. O que é uma pessoa pacífica? É uma pessoa tranquila. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão o reino dos céus. Pacificador é uma pessoa que promove a paz. Não calunie ninguém, não fale mal de ninguém. Não tome conta da vida de ninguém. Seja pacífico, amáveis. E mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O que é uma pessoa amável, irmão? Uma pessoa agradável. Você tem prazer de cumprimentar ela. Você tem prazer de estar com ela. Você tem prazer de conversar com ela. Um obreiro amável é um obreiro que atrai multidões. Atrai pessoas para si. O crente amável, ele consegue ter facilidade de falar do amor de Jesus. Mas se ele não for amável, se ele for um fofoqueiro, que vive se preocupando com a vida dos outros, for uma pessoa que gosta de discórdia, porque não ser pacífico é o oposto, é provocar discórdia e dissensões. O oposto de amável é uma pessoa amarga. Ninguém vai querer estar perto de uma pessoa, eu sou o primeiro a fugir dela. Eu não quero estar perto de um fofoqueiro, eu não quero estar perto de uma pessoa que só quer ver intrigas e confusões, eu não quero estar perto de uma pessoa que não tem aquela amabilidade no coração, de um coração cheio de amor, mas é amargo. Eu não quero estar. Mas a Bíblia está dizendo, mostre sempre uma verdadeira mansidão, uma pessoa mansa, pacífica. Isso provém da parte de Deus. Os irmãos estão acompanhando, amém? Às vezes eu me empolgo, falo alto, falo rápido, é assim mesmo, irmãos. O sexto pecado é a imoralidade sexual. Isso é óbvio, isso é o que mais está
patente aos nossos olhos. O que é imoralidade sexual? Toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. A imoralidade sexual é adultério, cobiçar alguém, prostituição, violentar, sexo antes ou fora do casamento, homossexualismo, incesto. Tudo isso faz nos afastar da presença de Deus, né? Cobiçar, né? Jesus disse uma certa vez para os discípulos, para os fariseus, eles disseram: Senhor, se uma pessoa se divorciar, casar, comete adultério, etc. Jesus foi mais além, ele disse: aquele que cobiçar e atentar no coração uma mulher já cometeu adultério. A cobiça é uma situação grave e muitos não vigiam e assim por diante. Isso é um pecado da imoralidade sexual, pornografia e tantas outras coisas. O sétimo pecado, pecado da idolatria. Tem algum idólatra aqui? Às vezes tem, irmãos, na igreja evangélica tem idólatra, tá? Tem idólatras. Não é só a igreja católica que põe as suas imagens lá e adora os seus ídolos. E na igreja evangélica, às vezes, tem os idólatras. Mas, pastor, tem isso? Tem. Aqui você ainda não reparou, irmão. Tem. É assim, fulano de tal vai estar pregando. Nossa, este homem é de Deus. Este homem é poderoso. Aí que enche a igreja. Isso é idolatrar uma pessoa que não tem nada, se Deus não der a ele para falar da palavra de Deus. Um grande homem de título, como dizem, né? O que ele faz, qualquer um dos irmãos pode fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Mas o que é idolatria? Idolatria é tudo que toma o lugar de Deus. Tomou o lugar de Deus, se torna idolatria. Tomou o lugar de Deus, que Deus não pode ser glorificado, é idolatria. Deus sempre tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós vamos para a igreja para adorar a Deus em primeiro lugar. Nós oramos a Deus porque Ele está em primeiro lugar nas nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33, dá uma palavra, exatamente isso que todos nós precisamos. Busquem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Buscar o primeiro reino de Deus na oração, na palavra, na frequência de culto, buscar o Senhor, não deixar que nada tire a sua atenção, nada que alguém possa dizer que você seja atraído por alguém ao ponto de achar que aquela pessoa é mais santa do que você. Nós somos santificados, volta eu ao assunto de novo, somos santificados. A santidade que pode estar em mim para transmitir a palavra está na sua vida também. Deus pode lhe usar na palavra, Deus pode lhe usar no louvor, Deus pode lhe usar na intercessão, porque Deus está contigo. Então busque primeiro a presença de Deus. O oitavo pecado esse ninguém tem, irmãos. Esse é um pecado que ninguém tem, a preguiça. Tem alguém que tem preguiça aqui? É uma preguiça. Existem dois tipos de preguiça, irmãos. Existe aquela preguiça depois de um dia de trabalho, semana todinha, como eu, né? Levanto às 4 horas da manhã e chego às 7h30 da noite em casa. Aí quando chega a minha folga, eu posso dormir um pouquinho até mais tarde. Esse é de lei, né, irmãos? Ninguém é de ferro. Até a Bíblia diz que o sono do trabalhador, Deus há de recompensar. Então, essa é uma preguiça louvável, se eu posso dizer assim, né? Porque eu trabalho. Mas é aquela preguiça de cabra dormir até meio-dia, até 1h da manhã, aquelas moças que dormem até tarde. Eu não vou entrar nesse mérito, irmãos, porque o assunto não é esse. Mas vamos lá, Provérbio capítulo 6, versículo 9 a 11, né? Eu não estou vendo o rosto dos irmãos, eu sei que os irmãos estão sorrindo, felizes da vida, né? Porque não tem preguiçoso na igreja, são todos dispostos a fazer a vontade de Deus. É uma preguiça, é o pecado da preguiça. Provérbios 6, 9 a 11, até quando vocês vão ficar deitados, preguiçosos? É uma pergunta. Quando se levantará do seu sono? Continua a pergunta. Tirando um pouco de soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o desprenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Em Provérbios existe outro texto que diz que o preguiçoso é como uma dobradiça de uma porta. Já ouviram falar desse texto? Como uma dobradiça? O que a dobradiça de uma porta faz? Ela serve para virar a porta de um lado e virar a porta do outro. Ou seja, o preguiçoso, ele acorda
Ele olha no relógio, está cedo ainda, já é meio-dia, está cedo, vira para o outro lado, igual a dobradiça da porta. E dorme mais um pouco e depois ele diz, não vou levantar, e vira para o outro lado novamente. Então a preguiça, irmãos, não é muito agradável para os crentes que querem buscar o grande avivamento na sua vida. Para buscar o avivamento de Deus, você não pode ser preguiçoso, você tem que ser disposto a querer pagar o preço. Ser um crente avivado, você precisa pagar o preço. Para eu trazer este estudo aqui, se eu tivesse preguiça, você acha que eu estaria citando esses textos bíblicos todinho? Isso dá trabalho, irmãos. Dá trabalho, eu tenho que orar. Se eu fosse preguiçoso, eu não oraria. Se o pastor Moisés me convidou para trazer esta palavra, se eu fosse um preguiçoso, eu diria para ele, não, irmão, eu não tenho tempo, eu chego tarde. Quando ele me fez o convite, eu disse, eu vou. Isso aqui me custa tempo favorável à minha vida. Isso para mim é um aprendizado, não somente que eu estou repassando para vocês, mas para mim também. Se eu fosse um obreiro preguiçoso, você acha que eu leria a palavra? Sentaria para preparar o sermão, para trazer uma mensagem que pudesse ensiná-los e ajudá-los a chegar perante o Senhor? Queremos ter conhecimento, mas não queremos estudar. Queremos ser abençoados por Deus, mas não queremos ter um momento de comunhão com o Senhor. Queremos ter uma vida consagrada. Senhor, usa minha vida nas tuas mãos, que quando eu estiver pregando, as pessoas sintam o poder de Deus na sua vida. Mas eu não quero orar, não, Senhor, eu não quero buscar. Mas como que você quer ser uma bênção nas mãos de Deus, se a tal da preguiça invade o coração do ser humano, a um ponto de ele não querer fazer essas coisas? Irmãos, a preguiça te impede de buscar a Deus. A sua carne luta. Eu sempre digo, eu gosto de orar, mas não me chame para orar de madrugada porque eu durmo de joelho. A minha esposa gosta de orar. Às vezes ela me chama, às vezes quando ela levanta, já deitou, eu estou dormindo. É grande verdade, eu vou ser sincero, irmãos, mas eu gosto de orar de manhã cedo, durante o dia, quando estou num intervalo que estou sozinho no meu trabalho, eu vivo uma constância de oração. Não adianta eu falar que gosto de orar de madrugada, porque estaria mentindo. Acho, não, a oração de madrugada é a melhor coisa que tem. Irmão, não interessa se é de madrugada ou não, você tem que orar. A oração tem que ser constantemente na sua vida. Ah, mas Jesus orou no monte, tá bom, se ele orou, então vá para o monte também. Ah, Jesus orou de madrugada, ele orou, então ora também. Cada um tem que fazer a sua parte e largar a preguiça. Quer ser uma bênção na presença de Deus? Largue a preguiça de lado. Amém? Eu quero ter conhecimento. É igual estudar, irmãos. Quando você entra no colégio, muitas pessoas não conseguem terminar o 2º grau por causa da abençoada da matemática e da química. Da tal da abençoada da matemática e química. Porque não querem ter o trabalho de raciocinar. Mas é trabalhoso, sim, mas se quer aprender, tem que passar por isso. Ah, não, eu quero aprender a Bíblia, mas pastor, como que se prende a fazer um sermão? Irmão, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que colocar à disposição. Como que você pode aprender alguma coisa se a preguiça não deixa? Agora está a tal da tecnologia, irmãos. A tecnologia é uma bênção, não estou pregando contra, não. Se não fosse a bênção, não estaríamos aqui online, e lá na África, o irmão Hansen não estaria nos assistindo hoje. Os outros irmãos, a irmã Eliette e Vanderlei, se tiver ainda, estão lá no norte do Espírito Santo. São totalmente 12 horas de viagem, 970 e poucos quilômetros de distância. É uma bênção. Mas, de um outro lado, tem sido uma desgraça na vida de muitos crentes. Você quer ver uma coisa, irmão? Ele tem tanta disposição de ficar no Zap 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, respondendo, ou ver mensagem dos outros, ou no Facebook, mas ele não tem coragem de desligar o danado do telefone e pegar a Bíblia e ler. Ah, não, eu tenho Bíblia no celular. Não, irmão, vai ler na Bíblia. Leia na Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, ela fica 24 horas comigo, eu só largo dela quando eu vou dormir. Ela vai para o serviço, ela volta ao serviço, ela vai para o serviço, ela volta ao serviço comigo, ela fica todos os dias comigo, eu leio ela todo dia. Você acha que eu não tenho preguiça? Se eu estou falando isso, eu não sou tão correto quanto os irmãos, mas eu também tenho. Mas se eu não lutar contra mim, eu não vou alcançar o que eu preciso.
Eu preciso ser uma bênção na igreja, eu preciso ser uma bênção como obreiro, eu preciso ser uma bênção na vida da minha esposa, eu preciso ser uma bênção no meu trabalho, e eu tenho que largar a preguiça de lado para fazer. E as pessoas perdem um tempo enorme nas redes sociais, mas não conseguem ter um tempo para a palavra, para estar nos cultos de orações, para buscar a Deus. Queridos irmãos, isso te afasta da presença de Deus. Isso faz você perder a glória de Deus sobre a sua vida. O meu objetivo nesta noite aqui, irmãos, não é repreender nem exortar os irmãos. Pelo amor que eu tenho a todos vocês, é para instruí-los a chegar a um lugar ao qual Deus quer que você chegue. Eu sei que cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão querem ser abençoados. Se não quisessem, não estariam aqui nesta noite. E nós queremos ser avivados, queremos ser uma bênção, queremos fazer a diferença. Queremos que os nossos desejos carnais sejam caídos por terra, sejam desfeitos. Queremos fazer uma coisa para Deus e é pregar o Evangelho. Mas para isso, irmãos, precisamos largar a preguiça de lado. Vale um amém, irmãos? Amém. Isso, se você conseguir se ver livre desses pecados que aqui está, e dos outros que eu li no início aqui naquela lista, vai ser uma luta tremenda. Não é fácil não, irmão. Você acha que céu é fácil? A sua cruz é pesada. Eu fiz ela tornar mais pesada hoje ainda para você. A irmã está balançando a cabeça que sim. É pesado, irmão, não é fácil. Nós estamos lutando e vamos chegar às mansões celestiais. Existem 3 coisas importantes em nossa vida. É esquecer do nosso passado, lutar pelo nosso presente momento, para lutarmos porque um futuro nos garante. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, porque lá neste alvo existe um alguém que está nos esperando, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Em nome de Jesus, espero em Deus que o Espírito Santo possa ter revelado profundamente ao coração de cada um dos irmãos. Prometo que quarta-feira que vem, irmãos, a mensagem será mais light, mais maleável, mais diet para os nossos corações. Nós estaremos falando sobre o crente avivado produz frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao 26, este é o assunto que nós vamos abordar na quarta-feira que vem. O que são os frutos do Espírito? Amor, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança e etc, etc. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos em Tua presença. Muito obrigado, Deus. Que Teu Espírito Santo possa ter falado aos corações nesta noite. Que possamos ser, Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, ajude-nos a superar as nossas fraquezas e nossos desejos carnais. Oh, meu Senhor, quantas vezes nós lutamos e dizemos que não queremos prosseguir. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer para alimentar a nossa alma, o nosso interior.